Seja muito bem-vindo a mais um episódio de final de ano do Pega Visão. Lembrando aí que para você vir aqui, participar, ser comentarista por um dia, falar de futebol, é só entrar no meu Instagram, enviar um direct, uma mensagem, @Fernando Verchay, está aqui na tela. A gente vai te passar um formulário e você pode vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama. Bom, vamos trazer agora mais 2 participantes que fizeram parte da nossa história durante este ano. Mas antes disso, vamos para um rápido break, somente 30 segundos. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Não falei que era rapidinho? Olha só, vamos agora conhecer os participantes. Roda o depoimento do nosso primeiro comentarista, Eduardo Rodrigues. É uma experiência incrível poder voltar ao programa, né? É uma experiência que a gente uma oportunidade que a gente não recebe todos os dias. Eu, como já estudei, hoje sou formado em jornalismo, a gente precisa dessas oportunidades para poder, quem sabe, aí seguir uma carreira na área. A gente vai falar sobre campeonato italiano, campeonato alemão. Então, são jogos aí importantes nessa fase final aí de competição antes de Copa do Mundo, né? Então, tem de tudo para ser um programa legal e vocês fiquem de olho aí que está recheado de coisas boas. Seja bem-vindo, Eduardo. Pode entrar. Tudo bem? Fica à vontade. Senta aí. Vamos já chamar o nosso outro comentarista para então começar a resenha aqui de futebol mesmo. Roda o VT do Luiz Vinícius. Quero primeiramente agradecer a toda a equipe da produção da Band aqui, ao Fernando Verchay, por dar essa oportunidade de estar voltando ao programa, né? Minha segunda participação aqui no programa. Trouxe o meu melhor, deixei a minha melhor análise. Eu espero que vocês possam ficar muito felizes com o programa, com o conteúdo que esse programa oferece, tá? Para quem ainda não assistiu, não conhece o nosso programa aqui, assista todos os domingos, às 10 da manhã, tem o Pega Visão, que você vai poder ver um pouco sobre a resenha de futebol, a oportunidade que esse programa traz para jovens que são redatores, que são jornalistas, que estão começando a sua caminhada e falando também sobre futebol e dando toda a sua análise, dica e palpite aqui para a gente. Chega mais, Luiz. Entra aí, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo? Fora do ar. Senta aí. Olha só, estamos hoje com um flamenguista e um botafoguense. Bom, flamenguista e o atleticano, não tem outra coisa na cabeça. Contei como é que foi a final da Libertadores, como que você acompanhou, como que foi a emoção, Luiz? Bom, primeiramente foi um jogo muito emocionante, né? O Atlético começou muito bem ali no primeiro tempo. Cheguei a ficar com medo logo no início ali, teve algumas oportunidades de gols, mas por causa de um próprio jogador do clube, né? Acabou sendo expulso e aí facilitou um pouco mais o jogo para o Flamengo. O Flamengo, acredito que não jogou tão bem, mas por ter um time melhor, por ter aproveitado a oportunidade no jogo ali, eu acredito que mereceu ser campeão sim, né, pelo clube, não desrespeitando o Atlético, mas eu acredito que merecia vencer sim, e foi isso aí, fomos campeões e já dá para curtir as férias de boa. Opa, com certeza. Agora com o nosso amigo botafoguense, tem uma história boa, ele está retornando aqui, né, comentarista pelo segundo dia, os 2 que já participaram. Ele contou uma história interessante que do Louco Abreu. E agora veio com uma nova história aí, quando vai assistir o jogo, troca o tênis, como que é? O botafoguense que leva a sério o futebol mesmo. Deixa então, o torcedor botafoguense, no geral, ele é muito supersticioso, né? Então a gente tenta encontrar motivo para justificar uma derrota ou uma vitória. E eu nos estádios ainda não assisti nenhuma vitória esse ano, e eu já fui em bastante jogos, e só assisti derrota e empate. Então, assim, nas primeiras partidas eu fui trocando camisa, essa camisa não deu certo, então vou tentar uma outra. E aí tentava a camisa, não resolveu, falei, só fui nesse setor, então tem que mudar o setor do estádio. Não resolveu, e aí na última agora, que foi contra o Cuiabá, falei, cara, já tentei de tudo, o que eu faço agora? Aí, é o tênis. Eu só fui com o mesmo tênis em todas as partidas. E aí troquei o tênis e o Botafogo perdeu. Então, assim, nada resolve. E não sei mais o que fazer. Tem que parar de ir no estádio. Ainda bem que e ainda bem que a última rodada, o campeonato tá chegando no fim agora, né? Então pelo menos esse ano aí já acabou.
Certo, esse contra o Cuiabá foi complicado, né? Aquele gol sobrou na frente pro Tiquinho também, o goleiro fechou bem o ângulo, ele mas... não esperava aquela bola ali. Isso. Foi uma rebatida, a bola acabou sobrando para ele e ele não se assustou com a Aí bola. na rodada seguinte ganhou lá do Galo, né? Vai entender. Como é que pode, Aí né? você trocou o tênis nesse dia ou não? Cara, em Ele casa não foi no já estádio, tem... não. Ele não foi no estádio. O segredo é não ir no É estádio, isso aí, fica em casa, quando eu assisto os jogos em casa já é outra história. Então, o problema é eu no estádio. Certo, ali, ó, achou um encaixe agora. Bom, aproveitando aqui os comentaristas, vamos para o nosso primeiro jogo, Campeonato Italiano, Roma e Torino, hoje às 11 horas no Estádio Olímpico. Começando aqui com o Vinícius, a sua visão para esse jogo, Vinícius. Então, Fernando, fiz uma análise, né, ao longo da semana para essa partida e assim, eu acredito que mesmo jogando em casa e está vindo também de 2 derrotas consecutivas jogando em casa, a equipe do Roma ainda assim tem uma equipe melhor, tem um treinador mais competente e eu vejo que é a grande chance para o Roma voltar a vencer em casa, né? Nas últimas 5 partidas da equipe jogando dentro dos seus domínios ali, perdeu 3 jogos, né? Foi para a Atalanta, perdeu para a Lazio e também para o Napoli. Eu acredito que hoje o comportamento vai ser diferente, jogando com uma equipe que eu acredito ser tecnicamente inferior à equipe do Roma, né? Mas mesmo que o Torino também esteja vindo de uma boa sequência, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mesmo assim eu vejo o Roma um pouco melhor para essa partida e acho que vai conseguir voltar a trilhar ali o caminho das vitórias ali. Certo. E todo domingo aqui eu estou sempre bem acompanhado dos comentaristas, que já vêm de casa preparados para falarem dos jogos aqui, falam muito bem. E eu venho trazendo as curiosidades do futebol. Então, assim, aproveitando aqui que o Flamengo está no Mundial, provavelmente vai enfrentar o Real Madrid, eu queria contar a história aqui do presidente, né, o tão famoso presidente do Real Madrid, Santiago Bernabéu. Aproveitando também que os clubes do Rio de Janeiro, aqui o próprio Botafogo, do nosso amigo, o Vasco, vem recebendo investimentos de clubes, investimentos estrangeiros, né? Enfim, então como um investimento, como uma cabeça ali de boa vontade, como um planejamento pode levar um clube, nossa, muito longe mesmo. Então o Santiago Bernabéu, ele foi jogador do Real Madrid, um jogador mediano, não chegou a brilhar nada muito, mas beleza, jogou no Real Madrid, acima de tudo ele era um torcedor e gostava do clube. E quando ele se aposentou, aconteceu a Guerra Civil Espanhola. E o país parou de maneira geral, o futebol não tinha mais, nenhum clube mais jogava bola. Parou o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, tudo que você possa imaginar. E a história conta até que chegaram a saquear até os troféus do Real Madrid. Então, poxa, você imagina aquele rolo na cidade, uma guerra civil, e não se respeitava mais nada, enfim. E após a guerra, né, vamos falar aqui mais do Santiago Bernabéu do que da guerra, quando tudo isso se encerrou, Santiago Bernabéu voltou para o Real Madrid, né? A primeira missão dele foi ver quem estava vivo, porque muitos ex-jogadores, pessoas que trabalhavam no Real Madrid foram para a guerra e morreram. Outras pessoas mudaram de país. Diante de tudo isso, queria contextualizar, estou falando isso para chegar nesse momento, ele chegou lá e falou que ele tinha um projeto para o Real Madrid ser o maior clube do mundo. Então, nas minhas pesquisas aqui, eu achei muito legal uma frase que eles falaram que o Santiago Bernabéu construiu um estádio num país que não tinha cimento. É claro que ele também usou do poder dele de persuasão, né, os investidores que ele conhecia, a boa vontade acima de tudo, para também trazer investimento para o clube e conseguiu convencer essas pessoas, cara, investe no Real Madrid aqui que realmente muitas coisas boas vão acontecer. Ele também criou a Liga dos Campeões. Mas para não me prosseguir aqui muito, quero voltar para o nosso amigo, falando de Roma e Torino, para então a gente entrar aqui de volta no clima do campeonato italiano e eu continuar com as minhas curiosidades aqui do Santiago Bernabéu. Fala então, amigo, aqui de Roma e Torino, a sua visão para esse jogo. Não, acredito que seja um jogo de afirmação para as duas equipes, né? A Roma teve um resultado negativo na última rodada, porém briga na parte de cima da competição e sonha aí em voltar a disputar uma Liga dos Campeões. Então, acredito que seja um pouquinho favorito nesse confronto, né? Porque a equipe do Torino briga ali, meio de tabela, e eu digo que é uma partida de afirmação porque pode decidir isso. É a última rodada do primeiro turno do campeonato italiano, então se as duas equipes elas sonham com voos mais altos na competição, elas precisam sair desse jogo vitoriosas, né? Então, acredito que a Roma tem uma pequena vantagem por ser um time mais qualificado, mas é um jogo aberto e
acredito que possa ser aí um bom jogo, entendeu? Certo, certo. E eu volto aqui para as minhas curiosidades, né? Já vou prosseguir aqui falando sobre o Santiago Bernabéu, que o pessoal do Flamengo já vai ficando de olho aí no Real Madrid. Então, diante de todo esse contexto, que ele encontrou país e guerra e tal, e né, quis reconstruir o clube, ele queria reconstruir provando que o clube era o melhor do mundo. Como que ele ia provar? Ele tinha que montar uma competição, colocar o Real Madrid jogar lá e realmente o Real Madrid vencer para ficar decretado. O Real Madrid foi o campeão e realmente é o melhor clube do mundo. Ele criou então a Copa Latina, que existiu de 1949 a 1957, que se transformou então na Liga dos Campeões, né? A Copa Latina contava com clubes da Espanha, Portugal, França e Itália. Após criar a Liga dos Campeões, né, que no caso era a Copa Latina primeiramente, o Real Madrid foi o maior campeão da Copa Latina e também da Liga dos Campeões. Agora eu vou voltar aqui para os comentaristas e falar de um outro jogo que a gente trouxe para o programa para a gente analisar aqui, que no caso é o campeonato alemão. É o Mainz e o Eintracht Frankfurt, às 11h30 da manhã. Então falar com o Luiz aí a sua visão para esse jogo, Luiz, para depois eu retornar para as histórias do Santiago Bernabéu. Então, Fernando, para essa partida, né, mesmo que o Mainz jogue em casa, não está bem no campeonato, do jeito que vem se comportando, muito provavelmente ao longo da competição vai ficar brigando ali só pela parte de baixo da tabela. Está vindo de 3 derrotas seguidas, né? E uma curiosidade também no confronto direto, né, nos últimos 5 confrontos diretos das equipes, foram 2 vitórias ali para o Frankfurt, 2 empates e somente uma vitória para o time da casa. Então, assim, eu vejo o Frankfurt entrando nessa partida melhor, mais seguro até para vencer, também está numa posição bem melhor no campeonato. Se vencer essa partida, inclusive, dependendo do resultado de um outro jogo, pode ser que consiga ficar até com a 2ª posição do campeonato. Então, assim, eu vejo que o Frankfurt está melhor na competição e mesmo como visitante pode chegar bem, pode marcar gols, pode dominar a partida e eu acredito que ele possa sair vitorioso nesse jogo. Certo, certo. Mais uma boa análise aqui, como eu falei, estou sempre bem acompanhado. Quero já passar agora direto para o nosso amigo, pode falar o que você acha desse jogo. Então, como o nosso amigo falou, o Frankfurt vem de uma sequência de vitórias na competição positiva, né? Já a equipe do Mainz vem de 3 resultados negativos. Então, de fato, o Frankfurt briga na parte de cima da tabela, já a equipe do Mainz briga na parte de baixo. E o campeonato alemão está muito equilibrado ali na parte de cima. Tirando o Bayern de Munique, que tem uma pequena vantagem do 2º colocado até o 6º, é uma diferença de 2 ou 3 pontos. Então, mostra o equilíbrio do campeonato alemão. E o Frankfurt tem uma vantagemzinha nesse jogo, sim, porque vem de uma sequência de resultados positivos e é favorito mesmo jogando fora de casa. Então, retornando aqui, depois que ele criou o clube, montou o estádio, criou a Liga dos Campeões, foi ele que estabeleceu na Espanha a cultura de trazer o melhor jogador para a Espanha. Então, é essa cultura quem trouxe já desde lá de trás foi também o Santiago Bernabéu, onde eu falei, né, o Barcelona como rival tenta correr atrás e dar o seu jeito ali, revelando jogadores também, no caso do Messi. Mas quem vai lá e compra, coloca o dinheiro realmente é o Real Madrid. Bom, agora passando aqui para outro jogo da Bundesliga, campeonato alemão, Freiburg e Union Berlim, 1h30 da tarde. Fala aí, Luiz, mais essa análise do campeonato alemão. Então, Fernando, são 2 equipes que estão ali disputando, né, no topo da tabela mesmo. A gente está falando do 2º e do 3º colocado. Antes da gente começar a resenha aqui, eu estava até falando com o nosso amigo que o Union Berlim, né, há uns anos atrás, era uma equipe que estava sempre ali brigando pela parte de baixo da tabela, até aproveitando um pouco esse gancho que você está falando de investimento, de a longo prazo, né, a visão de um clube, né, a longo prazo. O Union Berlim, por exemplo, vem nos últimos 3 anos, terminou o campeonato em 11º, no outro ano acabou em 5º colocado. Esse ano já ficou algumas rodadas importantes aí na primeira posição do campeonato alemão. E hoje está na 3ª posição, é normal. Vem de uma derrota dura também pro Leverkusen, né? Pro Bayer Leverkusen. Eu acho que foi essa derrota que deu uma destabilizada na equipe. Mas é um jogo disputado. Eu vejo, apesar do Freiburg estar bem também, eu vejo um jogo muito disputado entre essas 2 equipes. Um jogo até de bastante gols.
para ver aí quem vai ficar com a segunda posição, né? Possivelmente pode ficar com a segunda posição. Inclusive no jogo anterior a gente estava falando que o Frankfurt torce até por um empate desse jogo ali, porque se vencer o seu jogo contra um time mais fraco e acabar torcendo por esse empate dessa partida, possivelmente vai ficar com o segundo lugar, né? Então, assim, como o amigo falou, realmente é um campeonato que qualquer um ali pode assumir a segunda posição, terceira posição, está muito bem disputado. A diferença do primeiro colocado para o segundo colocado é pouca. É um ponto só, né? Um ponto de diferença, é muito bem pouca. pouco pra... E eu vejo um jogo muito aberto. Pode sair vitória para qualquer um dos lados, mas acredito que vai ter bastante gols nessa partida ali. Certo, lembrando que o campeonato alemão passa aqui na Band, como até o Luiz falou, aqui do Union Berlin, que é um clube que às vezes não é tão tradicional, mas vem crescendo. O campeonato alemão tem essa característica mesmo, todos os jogos são bons, a boa vontade tática, realmente. Nossa, é um desafio você achar um jogo ruim no campeonato alemão, muito difícil. Você trocou de canal, tá no campeonato alemão, pode deixar que são jogos de extrema qualidade mesmo. E você, amigo, sua visão para esse jogo? Então, é um confronto direto, né? O amigo deixou bem claro ali que as duas equipes brigam ali na parte de cima, é segundo e terceiro colocado. Então, a equipe que conseguir a vitória vai abrir um pouquinho ali, ou se tiver um empate, que também é bom para o Frankfurt, né? Tem tudo para ser um jogo bem movimentado. Então, para uma pessoa que não acompanha muito o campeonato alemão chegar e ver a classificação ou parar para assistir um jogo e ver uma partida bem jogada, a pessoa de repente vai se surpreender, vai se assustar. Pô, que time é esse? Talvez a pessoa não conheça, mas isso tudo é fruto de um trabalho a longo prazo. Então, assim, não é algo comum, principalmente pra gente aqui do Brasil, né? Não tem essa característica. Porque se acontecer isso no Brasil, por exemplo, se tiver algum treinador que tomou uma goleada, perdeu 2, 3 jogos, aqui já quer mudar logo o treinador, né? Já vira uma característica. A gente até tocou num assunto antes de entrar aqui, puxando um pouco do que ele está falando. Por exemplo, o Barbieri, né? Que está há bastante tempo aqui no Red Bull Bragantino, que ele tocou também nesse assunto comigo, falando que é um clube que tem tendências, né? Vem da Europa. O clube foi exatamente. Tiveram um investimento, né, do grupo Red Bull, que acabou comprando parte do Bragantino, e isso é resultado dessa característica do futebol europeu. Sim, sim. Barbieri é o único treinador no período de mais de 2 anos que está à frente de uma equipe brasileira. Então não é comum isso pra gente. E a gente vê isso num único time que tem um treinador há bastante tempo, com origem de fora, já que o time foi vendido, né? E quem administra o time hoje é o grupo Red Bull. Então, esclarece bem isso que a gente está falando, de ter um trabalho a longo prazo e valorizar o trabalho técnico, né? E quando a gente fala de campeonato alemão, geralmente a gente fala dos clubes mais tradicionais, né? Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Werder Bremen, entre outros aí, Frankfurt também, que é bem conhecido. Schalke é o último colocado do Schalke campeonato alemão. Borussia Dortmund. Então assim, igual ele falou, quando a gente vê um Freiburg e um Union Berlin na parte de cima da tabela, você vai perguntar a uma pessoa que não está acostumada a acompanhar o campeonato e vai falar assim, que time é esse? Então assim, tocando nesse assunto, né, está muito competitiva essa competição. E isso é importante para o futebol. E aqui no Brasil tem tentado mudar, né, essa ideia de que o técnico tem que chegar fazendo milagre na equipe, e não é bem assim. E eu sou prova disso, como torcedor botafoguense, acompanho o Luiz Castro no Botafogo. Foi um técnico que, em português, quando chegou aqui no Brasil para comandar a equipe do Botafogo, passou por um período muito difícil de críticas, porque o time não desenvolvia. E para o torcedor que não consegue analisar técnica, time, os jogadores do elenco, acha que o treinador está fazendo um mau trabalho, mas não é assim. Luiz Castro, desde que ele chegou no Botafogo, ele deixava claro que o objetivo do clube era permanecer na Série A para não comprometer todo o planejamento da equipe. E de quebra ele conseguiu manter o time na Série A, já garantiu uma vaguinha na Sul-Americana e o Botafogo ainda briga por uma vaga na Libertadores. Então, assim, algo que a gente tem que prestar mais atenção porque não é comum, entendeu? Luiz Castro, Vitor Pereira do Corinthians, que acabou chegando numa final de Copa do Brasil, o Abel Ferreira do Palmeiras, que ganhou tudo já pelo Palmeiras praticamente. Então, assim, a gente vê essas características do futebol europeu sendo implementadas aqui no nosso futebol. Eu né? até trouxe o exemplo do Klopp, falei que o Klopp está há 7 anos no Liverpool, venceu uma Liga dos Campeões e um campeonato inglês, mais uma Copa na Inglaterra, tal, mas em 7 anos.
Pois é. Eu até brinquei com o Dorival Júnior aí em poucos meses, é a Copa do Brasil, a Libertadores, pode ficar mais 6 anos então sem vencer. Coisa que não aconteceria no Brasil, né? O Abel conseguiu 2 Copas Libertadores, né? Nesse pouco período que ele está no Palmeiras. A gente está falando da maior competição da América aqui, né? Assim, diferente da Europa, que é a Liga dos Campeões. E o brasileiro, né? Conseguiu ser campeão da Copa do Brasil também, né? Então, assim, ele conseguiu os títulos mais importantes que um clube daqui almeja, né? Em pouco tempo. E Verchai, já que você falou do Klopp, que treinou muito tempo a equipe do Borussia, lá na Alemanha, é uma curiosidade, em toda a sua história foram apenas 11 técnicos na seleção. Então, assim, se for parar para analisar as outras seleções ou times do Brasil, Inglaterra, isso não é tão comum. 11 técnicos durante toda a sua história é muito pouco. Então, valoriza de fato o trabalho do técnico a longo prazo, né? Exatamente. Então, e geralmente os técnicos dos times do campeonato alemão, quando eles saem do time, às vezes não é por mau trabalho, que ele não conseguiu desenvolver, o time não conseguiu jogar bem. Geralmente é quando o técnico sai do time que ele está para um time melhor, entendeu? O Klopp saiu do Borussia, O Guardiola foi pro City. Guardiola foi pro City e agora, mais recente, o treinador do RB, Leipzig, foi pro Bayern. Então, assim, mostra que, de fato, eles valorizam muito lá o trabalho do técnico, né? Certo. Bom, como eu falei, estou bem acompanhado aqui dos comentaristas, por isso que até tenho a liberdade para trazer alguns assuntos ainda diferentes, né? Além dos jogos, porque o pessoal fala bem aqui, estou sempre bem acompanhado. Retornando então para o Santiago Bernabéu, que eu falei que a Espanha estava em guerra civil, parou o Campeonato Espanhol, ele retornou para o Real Madrid, teve que ver quem estava vivo, quem não morreu na guerra, quem fugiu do país. Falou que ia tornar o Real Madrid o maior clube do mundo, fez um estádio, montou um grande elenco, criou a Liga dos Campeões para disputar, vencer e provar que o Real Madrid era o maior clube. Né? Então, esses dias perguntaram para o Florentino Pérez, que é o atual presidente do Real Madrid. O Florentino Pérez, um dos grandes feitos dele foi tirar o Figo do Barcelona e levar para o Real Madrid, né? Comprou o jogador do rival, Figo, que chegou a ser o melhor do mundo. E várias outras contratações que provam que ele é um ótimo profissional conseguir grandes feitos dessa magnitude. Perguntaram para ele que agora o Santiago Bernabéu, o estádio Santiago Bernabéu está sendo reformado, se ele pensa em um dia que esse grande estádio, esse novo estádio reformado tenha o nome de Florentino Pérez e tirem o nome do Santiago Bernabéu. Então Florentino Pérez respondeu: nunca, o estádio se chamará Santiago Bernabéu por toda a sua vida. Foi ele quem criou tudo isto, somos os guardiões da sua obra. Foi ele que em 1947 teve a ideia de construir esse estádio na altura de um projeto muito ambicioso. A ele devemos tudo o que somos agora. E o nome do estádio é dele, é uma marca dele. Então, né, o próprio e atual presidente do Real Madrid falando: beleza, eu sou bom, aqui legal, mas o Santiago Bernabéu é incomparável. O Real Madrid, né, comprovando que o Santiago Bernabéu atingiu o objetivo dele. Eu não sou o dono da verdade, mas o Real Madrid certamente é o maior clube do mundo, não tem discussão. Se fosse para eu tentar provar o que eu estou falando, o Real Madrid tem 14 títulos da Liga dos Campeões. O segundo clube que tem mais títulos seria o Milan, com 7. Quer dizer, ele tem o dobro de títulos do segundo maior campeão da Liga dos Campeões. O Barcelona, que é o rival, ganhou 5 vezes. Então, né, vou dar um exemplo do Flamengo aqui. O Flamengo, né, vamos dizer que o Real Madrid ganhou quase o triplo de títulos do Barcelona. Né? O Barcelona 5, o Real 14. Vou dar um exemplo que o Flamengo tivesse 3 Libertadores e o Botafogo tivesse 9. Vou dar um exemplo. Não tem o que falar, o cara tem 9, é quase o triplo, né? Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem 35, o Barcelona tem 26. O Bayern de Munique tem 5 Liga dos Campeões, se não me falha a memória. O Real Madrid tem 14, não tem como, é realmente um clube muito superior. A maioria dos jogadores melhores do mundo estavam no Real Madrid, é o maior campeão nacional, toda a história que tem é algo assim realmente incomparável, é difícil colocar qualquer outro clube no nível do Real Madrid. E lembrando também que às vezes você vê um grande clube que estava bem, piorou um pouco aqui, o Real Madrid raramente você vê no mau momento. O clube sempre está bom, sempre está no topo. Pode contratar aqui, por exemplo, o Vinícius Júnior. Eu quando contrataram,
Eu imaginei que o cara era bom mesmo, né? Na época ele era novo e tal. Óbvio que, não eu, Fernando, mas o Real Madrid deve ter feito uma análise rigorosa para pagar o que pagou nele. Sai o Cristiano Ronaldo, vai lá o Vinícius Júnior faz gol na final da Liga dos Campeões. Quer dizer, o clube tem estrela, tem planejamento, tem dinheiro, tem... olha, vai passar aí 100 anos, eu quero ver um clube passar o Real Madrid em questão de títulos. É imenso mesmo, né? E na final do Mundial é o favorito, vamos falar a verdade. Mas, né, apesar do couro que puxaram lá, mas vamos ver se o Flamengo tenta se superar. E ainda tem os jogos mata-mata antes de chegar à final, mas já deixo claro aqui que eu sou Real Madrid desde pequenininho. Se por um acaso for enfrentar o Flamengo, Real Madrid campeão e bora lá. Porque não dá para o Flamengo vem levando tudo que disputa. Então, deixa um pouquinho lá para o Real Madrid, que o Real Madrid já tem tanto, mas fazendo uma comparação aqui com o futebol brasileiro, os flamenguistas no geral já tá mal acostumados. Se por um acaso eles forem campeões do Mundial, aí ninguém segura os caras. Então é melhor evitar para não ter dor de cabeça. O Flamengo chegou nessa competição por mérito, mas igual ele falou, né? A gente não pode ficar contando vantagem. É claro que um coro ali na hora que no ato de ser campeão, você está comemorando, os jogadores ali vai acabar falando alguma coisa mesmo. A gente tem noção do tamanho do Real Madrid. Não é uma coisa é você enfrentar o Liverpool, né, na final do Mundial. A outra coisa é você chegar no final e enfrentar o Real Madrid. A gente sabe toda a grandeza. E durante essa comemoração dos jogadores do Flamengo, teve um momento em que falavam o Real Madrid pode esperar. Davi Luiz, que tem uma vivência de Europa, dos campeonatos de lá de fora, ele botou tipo, calma, porque ele tem noção do ele que é jogar contra o Real Madrid. Né? Quando puxaram o couro, ele estava gravando o vídeo, aí já fez uma cara, vamos com calma. Primeiro vamos chegar na final, né? E vamos tentar não fazer tão feio, E né? aquele Flamengo de 2019 brilhava mais também do que, eu até acho, do que esse Flamengo. E ainda enfrentou o Liverpool, né? Esse de agora vai enfrentar o Real Madrid, é complicado mesmo. Só que vale lembrar também, Fernando, que numa final tudo pode acontecer. A gente não pode também chegar na final desmerecendo o Flamengo. Se chegar lá, se chegar vai disputar, espero fazer uma boa disputa e quem sabe, né? Pra gente ser campeão e falar muito, torcer muito contra os botafoguenses aí, que já estão secando muito Tomara antes. que não, que o Flamengo não chegue na final e todo mundo fique em paz. Não, vai dar bom. Certo. E resumindo aqui, né, os meus votos é que tem um Santiago Bernabéu, né, um pouquinho do Santiago Bernabéu em todos os investidores dos clubes aqui do Rio de Janeiro. E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, tem um recado muito importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos clubes no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. E para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes, campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos. Entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. Olha só, falando em Estrela Bet, ela sempre presenteia aqui os nossos participantes. Fala aí, Luiz, suas palavras finais. Agradecer aí pela participação, né? Agradecer também o pessoal da Estrela Bet aqui. Agradecer toda a produção do programa. E é isso aí, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Fui muito bem acompanhado hoje aqui pelos comentaristas. Olha, amigo, suas palavras finais. Só agradecer mesmo pela oportunidade que vocês estão dando pra gente. Agradecer a você, toda a produção. Obrigado. É uma experiência incrível estar aqui. E é isso. Se puder, tô de volta aí, é só me chamar. Beleza. Olha só, até você aí de casa, lembra também de se cadastrar, vir aqui ser comentarista por um dia, manda um direct, uma mensagem no @FernandoVerchai. Você vai receber um formulário lá e pode vir aqui falar de futebol. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço, até o próximo domingo.